Competições como Olimpíadas, Copa do Mundo, o próprio ranking da UCI nada mais são do que eventos onde atletas usam tudo que podem, né, sua habilidade, seu treino, anos e anos aí de prática para tentar se mostrar melhores do que os outros, né? E também, claro, as equipes, as marcas de bicicleta aproveitam também para mostrar aí que o seu produto, o seu equipamento, o seu projeto é superior ao das concorrentes. E bom, na semana passada, quer dizer, neste final de semana, nós tivemos aí as Olimpíadas, né, da competição de XCO feminino e masculino e tivemos, portanto, então, uma prévia aí do que seria, né, uma pequena demonstração de uma das ou algumas das bicicletas melhores do mundo, unidas, claro, aos seus respectivos atletas. Então agora no vídeo a gente vai conhecer melhor 3 dessas bicicletas que são respectivamente medalha de ouro, prata e bronze nas Olimpíadas, tá bom? Então bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros, aqui estamos então para conhecermos melhor aí as 3 campeãs, ou melhor, o pódio, né, as 3 medalhistas olímpicas do XCO masculino. Já quero dizer que caso tu queira também do XCO feminino, coloca aqui nos comentários que eu posso trazer, até porque sim, tivemos dobradinha, todo mundo já sabe, né, da Pinarello, tendo aí a Dogma HT vencendo o XCO feminino com a Pauline Ferrand-Prévot e a Dogma XC Full Suspension vencendo o XCO masculino com o Tom Pidcock, que se consagrou então bicampeão olímpico aí na última segunda-feira, né? Ou melhor, no dia de ontem. Bom, como eu disse, vamos falar aqui apenas das 3 melhores, ou seja, medalha bronze, prata e de ouro, tá? O pessoal pediu para falar das 5, etc. E galera, quando eu falo aqui, né, como eu disse no início, que são possivelmente as melhores bicicletas do mundo, ou tendem a ser as melhores bicicletas do mundo, é óbvio que o resultado final, né, o Tom Pidcock ganhou a medalha de ouro não exclusivamente por conta da bicicleta que ele estava utilizando, mas sim por ser um dos melhores atletas do mundo. Então, quando a gente une um dos melhores atletas do mundo com um dos melhores equipamentos do mundo, obviamente o resultado não deixa de ser muito diferente do que a gente teve aqui, né? Tanto no Pidcock, quanto no Viktor Koretsky, quanto com o Alan Hatterley, que são então os 3 atletas cujas as bicicletas nós avaliaremos agora, tá bom? Agora eu quero saber de ti se tu já é inscrito aqui no canal. Se tu não for inscrito, já passou aí da hora de se inscrever, deixa o like. E aqui ó, uma coisa que eu comecei a pedir ontem e eu vi que fez bastante diferença, do lado, tu pega aqui nos comentários, arrasta pro lado, vai ter o botão hypar. Hypa esse vídeo, ajuda, dá aí os seus 300 pontos para nós, para que esse conteúdo atinja cada vez mais pessoas, o canal consiga continuar sendo relevante e acabe aí durando bastante tempo, né? Claro, eu trazendo cada vez mais esse tipo de conteúdo. Fechou? Já falei bastante aqui, vamos começar então aqui pela Cannondale High Mod, né? Scalpel High Mod do Alan Hatterley, que foi a medalha de bronze. O Alan aqui chegou a liderar a prova nas primeiras voltas, né, quando o pelotão ainda estava bastante compacto, mas, como todos que conhecem bem um atleta sabem, ele não é o tipo de cara explosivo que costuma atacar e impor ritmo, e isso se mostrou poucas voltas depois, quando ele foi ultrapassado pelo Viktor Koretsky e o Tom Pidcock, mas conseguiu sim manter o seu ritmo fluido e defendeu sem dificuldades a medalha de bronze. Então, claro, muito aí os parabéns, né, pro Alan Hatterley por ter conseguido este feito. A bicicleta do Hatterley, diferente da utilizada por atletas como o próprio Pidcock, não ostenta um grafismo específico a ele, mas sim um grafismo em homenagem às Olimpíadas, utilizando uma base branca com detalhes nas cores dos círculos. A ideia é muito bonita, mas o resultado nem tanto. A imagem final da bicicleta parece muito mais uma homenagem aos anos 90, com cores que não conversam entre si em uma disposição preguiçosa, do que uma bicicleta digna de ouro olímpico. Isso, claro, na minha opinião. Deixa a sua nos comentários. A Scalpel utiliza a construção Lab 71, né? Fazendo uso do melhor carbono que a Cannondale detém e possui 120 mm de curso tanto na frente
quanto atrás. O choque utilizado aqui foi um Fox Factory Kashima SL, com trava de 3 estágios, e ao que sabemos, por análise gráfica, né, é o melhor amortecedor para ser utilizado em conjunto com a suspensão característica da marca, a Left Osho, que aqui nessa bicicleta é a Left Osho Carbon, também com 120 mm de curso. Embora a Scalpel High Mod venha de série com o System Bar XC1, que é o guidão integrado deles, a bicicleta utilizada por Alan Hatterley conta com cockpit FSA KFX protótipo de aparentemente 740 por 70 mm, mas essa medida é meramente observada, né? Não tem nenhum dado realmente confirmando isso, tá? O canote aqui foi utilizado um Transfer SL Kashima da Fox com 90 mm de drop, com um selim prólogo Scratch Neck, que tem os trilhos aí de fibra de carbono. Na transmissão, novamente uma diferença perante a Scalpel High Mod de linha, pois ao invés de utilizar a transmissão SRAM XX SL, ela foi equipada com Shimano XTR M9100, contando com o tradicional cassete 1051 e uma coroa de 40 dentes. Nos freios, os já esperados Shimano XTR, porém aqui a opção foi a versão de 4 pistões do modelo, com discos diferentes na frente e atrás, não apenas pelo tamanho, que é comum hoje em dia, mas também pelos modelos. Temos aqui na dianteira um disco XT M8000 de 180 mm, enquanto na traseira temos o XTR MT900 com tecnologia iStack Freeza de 160 mm. Aí tu pode estar se perguntando por que de utilizar um disco de modelo diferente na frente e atrás, e eu também me pergunto, não faço ideia do motivo. Já nas rodas, um par de protótipo em fibra de carbono com raio de corda da FSA, as quais infelizmente ainda não sabemos nada, mas quando eu souber, com certeza eu trago aqui para vocês, tá bom? Os pneus foram aí os Schwalbe, ainda não disponíveis no mercado, mas já conhecidos modelos First Ride na medida 2.40, tanto na frente quanto atrás, que são pneus aí com cravatura mais característica, mais projetada para piso duro, piso rolado, para que tenha uma baixa aderência, querendo ou não, mas uma rolagem muito mais solta, muito mais fluida, garantindo uma velocidade média facilmente mais alta. Uma curiosidade sobre essa bicicleta é que todos os rolamentos utilizados são Ceramic Speed, tanto os cubos quanto do central, caixa de direção e até mesmo dos pivôs do quadro. O peso final da bicicleta é de 10 kg e 200 gramas. A Cannondale Scalpel High Mod 71, infelizmente, ainda não está disponível aqui no mercado nacional. Está disponível a versão anterior, que vem com XX1 e não com XXSL. Então essa bicicleta está na faixa aí de 80 e poucos mil reais, mas não é a última lançada, que inclusive tem vídeo aqui no canal. A medalha de prata, a gente sabe, né, foi realmente merecido aí pelo Victor Koretsky, que embora tenha sentido o cheiro do ouro boa parte da prova, não conseguiu neutralizar a impressionante retomada do Tom Pidcock na defesa aí do título de campeão olímpico. Falando da bicicleta, Koretsky frequentemente utiliza uma Epic 8 S-Works da Specialized, mas como a pista aqui era muito mais rolada, a decisão foi utilizar então a S-Works Epic World Cup, com a edição comemorativa Forward 50 Collection, ou 50 Collection, não sei, em homenagem aos 50 anos da marca. O grafismo, extremamente complexo, mescla diversas técnicas de pintura e possui inclusive folhas de ouro para elevar ao máximo a sua exclusividade. O resultado final dividiu opiniões entre os que amaram e os que, como eu, acharam que poderia ser menos, principalmente naquela parte ali onde tem o vermelho, o rosa e o laranja. Eu acho que se fosse branco ou preto, a bicicleta teria ficado perfeita. Mas como eu disse, isso é apenas a minha opinião. Vindo agora para as especificações, temos aqui basicamente o que temos também à venda, inclusive aqui no Brasil pela própria Specialized. O quadro é construído em carbono FACT 12M com suspensão WC&D de 75 mm de curso efetivo, que somado aos 25 mm de flexão do seat stay, garante 100 mm de deslocamento da roda traseira. O choque é um RockShox Seedlux Ultimate, produzido exclusivamente para esse quadro e ainda conta com customização do time de engenharia da Specialized,
para garantir que o que é bom seja ainda melhor. Na suspensão, RockShox Seed SL Ultimate com 110 mm de curso, trava de 3 posições no guidão, é claro, e cartucho Race Day também customizado pela própria Specialized. Pois é, não temos o sistema Flight Attendant de trava automática e inteligente de suspensões, nem aqui na do Victor Koretsky, nem na versão comercial. A transmissão utilizada é uma SRAM XX SL completa, com uma coroa gigante que pode tranquilamente ser 38 ou até 40 dentes, enquanto o cassete segue o tradicional SRAM XX SL de tamanho 10/52. Os freios utilizados são SRAM Level Ultimate de 4 pistões, com disco Centerline X de 160 mm, tanto na frente quanto atrás. O cockpit utilizado pelo Koretsky é o mesmo Roval Control SL integrado, com 12 graus de inclinação, e as dimensões exatas aí, como obviamente vocês já sabem, né? A gente não tem como ter certeza, mas ao que parece também 740 por 70, ou talvez menos, né? Uma mesa um pouquinho mais curta do que a gente tem visto em outros atletas. A diferença aqui é que o Victor adotou o que deveria vir de série nessa bicicleta, sendo um canote retrátil RockShox Reverb Axis, ao invés de um canote de carbono Roval Control SL, né? Porque afinal de contas é uma bicicleta de nível mundial. E a gente sabe que canote retrátil muda muito o domínio que a gente tem em cima da bicicleta, né? As rodas utilizadas pelo Koretsky são as recém-lançadas Roval Control SL Team Edition, com 29 mm internos e cubo Roval, utilizando o sistema interno DT180, incluindo os rolamentos cerâmicos que, embora bem mais frágeis, são mais leves e mais soltos, que faz sentido para uma competição desse nível. Diferente dos pneus de linha utilizados, que são o Fast Track e o Renegade T5 e T7 2.35, o Victor Koretsky fez uso dos anunciados, mas ainda não lançados, pneus S-Works Captain, que possuem cravos ainda mais baixos e próximos, proporcionando uma rolagem ainda maior do que a proporcionada pelos pneus Fast Track Renegade. O peso, infelizmente, é impossível saber, mas a versão comercial pesa 9,3 kg, sem os pedais, é claro, e com canote rígido, custando apenas, muitas aspas, é claro, nesse apenas, R$115 mil aqui em terras tupiniquins, né? Lembrando que é uma versão exclusiva, tá? Então ela é uma bicicleta muito mais focada em quem quer algo mais para colecionar do que para aquele cara que realmente busca até mesmo o ápice tecnológico da Specialized. Não que esta não tenha, porque tem, né, a de linha que eu tô falando, mas o apelo dela é muito mais pela estética do que pelos equipamentos em si, até porque a própria World Cup tradicional não deixa de ser praticamente igual a essa, porém com grafismo popular, com muitas aspas. Agora a gente chega na medalha de ouro, né? Bicampeonato dele, o prodígio, o talvez novo herói do MTB mundial, pelo menos para mim ele é Tom Pidcock, com sua Pinarello Dogma XC. Começando pelo visual, o grafismo adotado pela equipe aqui não foi muito diferente da versão oficial utilizada pelo Tom em outras corridas, com uma base branca e grafismo preto. Porém, aqui temos detalhes com cores e linhas que juntas formam a bandeira britânica, em homenagem, obviamente, ao país de Tom Pidcock. A estética final casou bem a ideia de ser única, mas ainda sutil, o que sinceramente poderia até mesmo ser vendida em algumas lojas como versão especial e limitada, talvez chamada, sei lá, Pinarello Dogma Olympic, algo do tipo, pode ser. Ainda mais, né, que a versão HT da bicicleta também venceu as Olimpíadas aí sob o comando da Pauline Ferrand-Prévot, como eu falei no início do vídeo. Então sim, a Pinarello poderia aproveitar isso, né, para vender a full com a bandeira britânica e vender a HT com a bandeira francesa, né, fazer ali, sei lá, 100 unidades de cada uma ou 50, vender num preço consideravelmente maior por ser de coleção, talvez até mesmo autografada pelos atletas. Eu vou ser sincero, eu luto muito aqui pelo custo-benefício e isso não tem benefício algum a não ser custo, né? Mas, sinceramente, se eu fosse um milionário, eu compraria tranquilamente, inclusive compraria as duas, só pela referência e pela memória do que representou, particularmente para mim, essas Olimpíadas desse ano. Tanto a corrida feminina quanto a masculina. Agora, quanto ao quadro, né?
Ele faz uso aí de carbono Toray M40J, que eu falei melhor na apresentação dessa bicicleta, que já tem vídeo aqui no canal também. Quando tem vídeo, galera, já analisando, eu tô deixando num card aqui em cima. Então, caso tu não tenha visto e queira ver, fica à vontade, garanto que tu vai gostar. Que é uma versão aprimorada do Toray T1100, sendo ainda mais leve e rígido, embora um pouco mais frágil. Então, ele é um carbono trabalhado para que ele, como eu falei, né, tem uma propriedade mecânica de maior dureza, então ele é mais rígido, acaba sendo, portanto, mais leve, só porque ele acaba sendo um pouco mais frágil. Basicamente, como tu pensar, o que é mais duro? Um pedaço de madeira ou vidro, né? O vidro é muito mais duro, muito mais rígido, só porque ele quebra com muito mais facilidade. Obviamente que esse quadro não vai quebrar com tanta facilidade quanto uma peça de vidro, mas pode ter certeza que o carbono um pouco mais flexível, ele lida melhor com os impactos, com os acidentes, né? E possivelmente quebra com mais dificuldade. Nas suspensões, Tom Pidcock fez uso da suspensão frontal Santur Axon Works eletrônica, que ainda segue como protótipo, usando 110 mm de curso, e na traseira, o curso de 100 mm através do choque também protótipo Santur Edge eletrônico. Já nas rodas, o Tom utilizou as Princeton Carbon Works modelo P1, que provavelmente tem 30 ou de 28 a 30 mm de largura interna, perfil assimétrico e formato único aí na base dos raios, possivelmente para conferir maior rigidez e resistência, ao superar os obstáculos do XCO. Infelizmente, ainda não há como termos certeza de nada disso, porque essas rodas também são protótipos e ainda não estão à venda. Já no cockpit, é o mesmo aí que equipa a versão de linha da Dogma XC, com um sistema integrado desenvolvido pelos engenheiros da Pinarello. O cockpit Most parece ter algo como 740 de largura e 90 de comprimento, com uma inclinação negativa de aproximadamente 25 graus, então uma bicicleta bem mais agressiva nesse ponto. Na prova, o Tom Pidcock fez uso de pneus Continental Race King na frente e atrás, sempre na medida 2.20, garantindo menor peso, maior rolagem e também maior fragilidade, né? Como por exemplo ali aquele incidente que tirou ele do P1 e jogou lá para P7, quase custando aí o título de bicampeonato olímpico. A equipe Ineos Grenadiers é patrocinada pela Shimano, então aqui a transmissão obviamente seria, né, uma XTR M900 completa. A coroa em questão é sempre uma incógnita, mas aqui a gente tem algo parecido também com 38 dentes. Já o cassete parece pequeno demais para ser 10,51, então eu apostaria em 10,45, já que a pista, apesar aí de ter trechos técnicos, né, eram sempre na descida e não possuía longas e duras subidas, né? A parte mais forte de subida aparente dessa pista era aquele trecho meio que com a ponte, onde eles passavam por cima, mas conseguiam embalar no plano para vencer essa subida impondo força. Então realmente não imagino ser tão necessário um cassete 1051 para esta prova. Lembrando, galera, que roda, pneu, próprio selim, canote, uma série de coisas os atletas costumam, né, ou podem mudar de uma prova para outra. Então pode usar um aro mais largo nessa, mais estreito na outra, pode usar um disco maior, um disco menor, um pneu mais rolado, um pneu mais de aderência e assim por diante. Eles têm sim essa margem, inclusive para trocar tamanho de coroa e de cassete, tá bom? Os freios também são da linha XTR M900, aqui de 2 pistões com disco de 160 tanto na frente quanto atrás, com tecnologia iStack Freeza do modelo MT900, tanto na frente quanto atrás, diferente da Cannondale. Por fim, o canote retrátil utilizado aqui é um Vertical Helium, que é uma marca espanhola nova, recente no mercado, mas que está ganhando aí bastante embasamento da própria Pinarello, né? E segue ainda hoje com o título de canote mais leve do mercado, com apenas 296 gramas, ou pelo menos o modelo utilizado pelo Tom Pidcock. Falando de peso, essa versão não tem o peso oficialmente divulgado, mas alguns rumores aí apontam para algo em torno de 10,4 kg com os pedais, obviamente, né, com a transmissão XTR. Caso tu queira ter a bicicleta campeã olímpica em casa, eu sinto dizer que não é possível, mas tu pode ter uma parecida, que é a Pinarello Dogma XC com transmissão SRAM XX SL e suspensões Fox Kashima já de 2024, custando nada mais nada menos do que 13.500 euros. E o peso dela, sem pedal, é de 10 kg 450 gramas. Então dá para imaginar que realmente a do Pidcock fique nessa média de 10,4,
porque o XTR, embora mecânico, ele é um pouco mais leve do que o XXSL. E como essas Princeton tem essa pegada de ser uma roda mais leve, né, tem essa proposta de ser uma roda que quando for lançada vai sacudir o mercado, provavelmente é mais leve do que as DT Swiss utilizadas na linha Dogma XC. Enfim, meras especulações, a gente não tem como trazer exatamente cada detalhe dessas bicicletas por dois motivos. O primeiro é porque eu particularmente nunca vi essas bikes pessoalmente, e segundo, porque essas bicicletas mudam muito, né? Então hoje ela tem essa configuração, na próxima corrida ela pode mudar alguma coisa de acordo ou com a preferência do próprio Tom Pidcock ou inclusive com mudança do próprio patrocinador, né? O que impede que a Princeton, por exemplo, veja que essa roda pode ser melhor e troque ela na próxima corrida? Eu acredito que nada. Bom, galera, essas então são as 3 melhores bicicletas do mundo, pelo menos por enquanto, né? Quero saber de ti agora, rapidamente, qual a tua favorita e outra, um assunto polêmico pra gente conversar aqui nos comentários. Tu acha que o Nino, ele ainda vai dar trabalho pra essa galera? Porque, cara, se tu viu a corrida como eu vi, eu sinto assim, tenho uma sensação de que o Nino, ele já tá mais pra lá do que pro pódio, se é que tu me entende, assim, eu acho que ele... Em seguida, não vamos ter apenas saudade da Vancini, teremos também saudade do maior campeão dos campeões, né? Mas isso é só a minha opinião, quero saber o que tu acha. E se tu chegou aqui no final desse vídeo e ainda não é inscrito, é só tu clicar aqui ó, nessa bolinha escrito Bike Mundo para se inscrever. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado e te agradeço pela parceria, a gente se vê no próximo. Um abraço e tchau, tchau.